Eclesiastes capítulo 3, versos de 1 a 8. Leiamos todos a uma só voz. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. A igreja pode assentar-se? Eclesiastes capítulo de número 3, versos de 1 a 8. E a pergunta que nós fazemos nessa manhã é: que tempo é esse que nós estamos vivendo? Primeiro domingo de novembro, oficialmente entramos no final do ano. Algumas lojas já cantam até que já é Natal. E você já cantou a musiquinha na cabeça. A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tem tempo de nascer e tem tempo de morrer. E paro aqui. Alguém consegue explicar o tempo de nascer? Não. Nem pai nem mãe. Porque para muitos, talvez você esteja aqui nessa manhã, você ouviu uma história que papai e mamãe se amavam, oraram, pediram a Deus uma orientação e de repente você, pluft, apareceu. Mas talvez a história não tenha sido essa. Talvez papai e mamãe estavam lá ali curtindo o casamento, eram recém-casados, estavam noivos, estavam namorando e de repente bate um desespero. Por quê? Estou grávida. Você acha que foi planejado, eu não vou tirar isso da sua cabeça. Mas talvez tenha dado um susto na hora. Talvez você tenha pensado, observando na sua experiência como pai, como mãe, como que de repente a vida emerge, de repente a vida brota, quando do nada, onde somente havia a expectativa do amor, agora esse amor encarna-se no ventre da pessoa querida, da pessoa amada. Ao adaptar-se para ser esposa, daqui a pouco a mulher descobre que agora o corpo começa a adaptar-se para gerar vida e para ser mãe. A Bíblia diz que tem tempo de nascer. Esse aí é tranquilo, né? Esse é tranquilo. Que afinal de contas, dá aquele revertério todo, não deviam ter feito isso, onde estavam com a cabeça, vocês não têm nem onde cair morto, vocês não têm nem instrução, não têm nem emprego, não têm nem ensino, não têm cabeça, não têm juízo, eu não quero nem saber, até a hora que a criança nasce e chora, e no primeiro choro, o que nós fazemos? É a cara de vovô, é a cara de vovó. Vai ficar lá em casa porque os pais não têm juízo, não têm cabeça. Já vou abrir uma poupancinha porque, afinal de contas, se deixar dinheiro na mão desses dois, eles gastam tudo. E aquela criança que até então, o que vai acontecer quando nasce? É a coisa mais maravilhosa, mais rica do mundo. Tempo de nascer é resolvível. Mas a Bíblia diz que tem um outro tempo. Tem um tempo também de quê? Tempo de morrer. Aí complicou, né? Aí complicou. Porque se para nascer dá trabalho, e a gente fica na expectativa de como é que vai ser, como vai ser o rostinho, as expectativas, os projetos, os sonhos em relação àquela criança, nós não temos expectativa, projetos e sonhos em relação à morte.
E é triste, porque as Escrituras o tempo todo, elas nos alertam acerca da morte. Só estamos aqui nesta manhã, diante dessa mesa, porque ela representa a morte de alguém. Essa cruz representa a morte de alguém. E confesso, como pastor, que fico muitas vezes espantado em ver como os cristãos, de um modo geral, não presbiterianos, mas de um modo geral, eles não conseguem lidar com o evento morte. Especialmente, pasmem, os mais novos, cuja mentalidade de alguns pais mais recentes é de que, falecendo uma pessoa querida, amada, a criança deve ser privada de ver, porque afinal de contas deve ficar na memória da criança a imagem daquela pessoa quando estava viva e bem. Aí nós temos aí várias gerações, já com 18, já com quase 30, às vezes já com 35 anos, que foram criados dessa forma, que hoje não conseguem idealizar, não conseguem conviver com o fato de que avô e vó vão morrer, que pai e mãe vão morrer. Outros, inclusive, que porque não puderam despedir-se do corpo de seu pai ou da sua mãe, porque lhes foi privado esse direito, ainda que pequenos, ainda que infantes, ainda que crianças, guardam uma mágoa enorme da família, porque na mente deles é como se pai e mãe ainda estivessem vivos. E a gente sempre fica a perguntar-se, de onde que vêm essas ideias? De onde? Quem escreve isso? De que criança não pode ver morto, que não vai fazer bem. Quem escreve isso? Tira de onde isso? Das Escrituras não pode ser. Porque nas Escrituras há tempo de nascer e tempo de morrer. Morte é algo natural. E aí, meus queridos irmãos e minhas irmãs, cuidado com isso, tá? Você que é pai, você que é avô, você que é avó, quando nós somos avô e avó, a gente não tem tanto mando de campo, né? A gente só serve para fazer alguns trabalhos, mas para essas decisões, nós somos apenas avô e avó. Mas você que é pai, você que é mãe, não prive seu filho de compreender, de ver uma pessoa que já faleceu e participar de uma cerimônia onde nós agradecemos a vida daquela pessoa e declaramos pela fé que ela se encontra com o Senhor. Não façam isso. Isso é um tipo de dor de cabeça que só dá naquela criança quando ela se torna adulta. Agora, nós temos em relação à morte muitas dúvidas, e eu separei duas para nós tratarmos aqui nessa manhã. Primeira coisa é a seguinte: a Thaís, por exemplo, é da congregação cristã, não é isso? Congregacional, desculpa. Da igreja congregacional. A teologia da congregacional enxerga a morte de um jeito, e o que acontece com a alma de um jeito. A igreja presbiteriana enxerga o que acontece com a alma de um jeito. A igreja batista, o que acontece com a alma de um jeito. A igreja Assembleia de Deus, o que acontece com a alma de um jeito. E fora a briga de elementos gasosos, se o homem é corpo e espírito, ou se é corpo, alma e espírito, qual desses gases volta a encarnar-se, se realmente é gás, se realmente é fumaça, se realmente é sopro, quando que volta ao corpo, esse corpo como vai ser, se puder escolher a idade do novo corpo, eu quero o corpo de quando eu tinha 27, 15, 18, 60, em síntese. E não há concordância. Por quê? Porque ninguém do outro lado volta para dizer o seguinte: gente, olha, é assim que acontece. Não existe. Não há concordância. Ganha um debate quem souber mais fontes e nomes de peso para ficar dizendo lá, já dizia Champre, já dizia fulano, já dizia ciclano, já dizia Beltrano. Aí vem cada um com sua tonelada de texto bíblico, mas consenso não há. Por quê? E todos esses tirados da Bíblia.
por que nós queremos tanto saber o que acontece conosco quando nós morremos? E a expectativa de compreender a morte não nos permite viver. Se você for parar para somar as vezes que você pensou na morte, eram vezes que você podia estar fazendo tanta coisa boa. Mas sua mente travou no conceito morte. Olha o que diz a palavra do Senhor. Verso de número 9 de Eclesiastes 3. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Leamos o verso 10 e 11 todos. Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Todos. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Tudo que Deus fez, tudo que Ele faz é bom, é bonito, no tempo dEle. Quando nós nos tornamos pais, nós olhamos nossas crianças bebezinhas, alguns têm o pensamento. Qual pensamento é esse? Queria tanto que já fosse maiorzinho, que eu queria levar em tantos lugares para a gente poder curtir. Depois que se torna maiorzinho e começa a levar para esses lugares, qual é o pensamento? Queria tanto que fosse bebezinho, que quando era bebezinho cabia na cadeirinha, botava uma mala, onde a gente ia estava bem. Tudo que Deus faz é bom no seu devido tempo, mas nós não sabemos lidar com o tempo. Nós damos pitaco no tempo o tempo inteiro. Mas o tempo, diferente de todos esses pensamentos, para onde vai o corpo, para onde vai a alma, para onde vai a vida? O espírito é sólido, é líquido, é gasoso, a alma é sólida, é líquida, é gasosa. A única coisa que é certa é de que o tempo não retroage, ele só avança. O resto é bate-papo de quem está bem de vida e pode se dar ao luxo de fazer ilações sobre o que não pode testemunhar porque ainda não morreu. Mas quem está presenciando a morte o tempo inteiro, não tem tempo de pensar essas coisas. A palavra do Senhor diz que essa dúvida que nós temos no coração, esse desejo de saber o que acontecerá conosco depois de morrermos, está escrito aqui. Verso de número 11, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. O que tem dentro do nosso coração, queridos? O que é que tem aí dentro? Uma coisa chamada... Vamos repetir, igreja? Eternidade. Essa eternidade está onde? E o que o homem faz com essa eternidade que está dentro do coração? Ele não consegue descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio e até ao... Por que todos esses debates são apenas debates? Porque não dá para saber o que Deus fez antes, e a gente nunca vai descobrir como é que Deus vai encerrar. Está aqui. Está aqui. E talvez você cite, não, pastor, mas espera aí, isso aqui foi um escrito do período provavelmente pós-exílico. Pois não. Mas se o senhor for observar bem Apocalipse, diz como é que vai encerrar. Claro, Apocalipse diz como é que vai encerrar. Apocalipse, por exemplo, diz que os 144.000 escolhidos de Deus são homens que nunca se deitaram com mulheres, e que essa Jerusalém, ela desce e habita na terra. E agora, o que você faz com o teu céu? Percebe? Como é que, se você vier só com versículos separados, uma coisa não vai casar com a outra? Por quê? Porque tudo fez Deus formoso no seu devido tempo.
E Ele pôs a eternidade no coração do homem, esse desejo, essa capacidade que eu tenho de olhar o horizonte e entender que a vida não acaba apenas aqui, que há mais coisas na existência do que apenas os meus olhos enxergam. Porém, eu não tenho como olhar para trás e cravar de forma peremptória o que ocorreu, e também não tenho como olhar o futuro e dizer que assim acontecerá, porque quem fez isso foi o próprio Deus. Amada igreja, tudo que Deus faz no seu devido tempo é bom. Seu tempo hoje, deixa eu fazer uma consulta aqui, quem está vivo aí, aliás, quem está morto aí, levanta a mão. Quem está morto aí, levanta a mão. Quem está vivo, levanta a mão. Vai ter dúvida, hein? Aí, não falei, rapaz. Olha um monte de Walking Dead tem aí, rapaz. Uma Zumbilândia gospel aí. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Você hoje está em tempo onde você está morto, ou você está em tempo de estar vivo? Se você está vivo, concentre-se no que é bom na vida, meu filho. Tudo que Deus fez é bom no seu devido tempo. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tu já está em tempo de morrer? Já está com o laudo aí? Não passa de 3 dias? É isso que está escrito aí? Você está vivo ainda? Então, querido, não pense mais na morte. Porque o que Deus fez, Ele colocou a eternidade no nosso coração, mas nós não conseguimos discernir o que veio antes e nem como será o depois. Viva a vida. Viva agora. Como ministro de confissão religiosa, se eu conversasse com qualquer outro ministro de confissão religiosa, de qualquer que seja a religião, padre, pastor e qualquer outro, acho que chegaríamos a um consenso de que para nós o cenário em qualquer sepultamento é sempre o mesmo. Você tem um monte de pessoas ali, algumas te olham com raiva, olham o ministro com raiva, por quê? Porque o ministro religioso representa, ele é a materialização da divindade que não atendeu à oração. E a pessoa nem percebe, mas está te olhando com raiva. Se você faz assim nela, ela desperta. Mas naquele momento você é a representação da divindade que ela acredita que não salvou, que não curou a pessoa que está ali. Você tem pessoas que dão um verdadeiro espetáculo de choro. E normalmente, ou usualmente, ou habitualmente, ou na maioria das vezes, em 51% das vezes, no mínimo, quem dá esse mega show de choro é quem nada fez. Ao passo de quem fez tudo, às vezes, nem está do lado do corpo. Se encontra resignado, porque fez tudo o que podia fazer, está com seu coração diante de Deus pacificado. E uma coisa interessante, que você olha pessoas observando aquele que ali está, e elas olham com aquele olhar, que o olhar diz, podíamos ter feito mais coisas, mas eu não falei, você não falou, nós não nos falamos e não fizemos. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Se você está vivo hoje, é tempo de viver. Para de pensar em morte. Porque você não vai discernir o que veio antes e não tem condições de discernir o que virá depois. Vive agora. Hoje é dia do sorvete. Hoje é dia do bolo. Hoje é dia do churrasco. Hoje é dia de começar o jejum. Hoje é dia do cinema. Hoje é dia do Senhor. Hoje é dia de separar um texto bíblico maravilhoso para ler e estudar. Hoje é dia de sentar e conversar. Hoje é dia de olhar para o filho, para a filha e dar aquele abraço que você sabe que amanhã talvez não seja mais possível. O dia é hoje. Pode ter sido ontem, mas você não sabe se será amanhã. A palavra do Senhor ainda diz, para nós encerrarmos, e uma dúvida que é muito frequente é a seguinte: por que pessoas boas morrem e o sem vergonha, o vagabundo, permanece vivo? Por quê?
Por que que só morre quem é bom? Só morre gente de bem. E quem não vale nada fica aprontando das suas, meu amigo. Dependendo da fama, da popularidade, vira até noticiário. Por quê? Queridos, quando nós estamos emocionados em relação a um tema, é natural que nós achemos isso. Afinal de contas, Deus pôs a eternidade no nosso coração. E nós ficamos o tempo inteiro tentando discernir essa eternidade. Eternidade essa que não é possível. Obrigado, meu irmão. Mas na vida, durante um dia, morre muita gente. Morre muita gente boa, mas também morre muita gente que não presta. Durante um dia, morre infelizmente até quem nós declaramos que nunca deveria ter morrido, que são aqueles que nem chegaram a nascer. Durante um dia, morre muita gente. Não morre só inocente, não morre só gente boa, não, morre muita gente que não presta também. O dia é dia para todos, o sol nasce para todos, mas mesmo assim nos consultamos, por que pessoas boas parece que vão embora mais cedo e pessoas más parece que permanecem? Isso não é verdadeiro, não é. Se fosse, esse mundo estava um inferno. Mas observe bem o que diz a palavra do Senhor, Isaías 57, verso de número 1, página 646 das Bíblias que nós utilizamos aqui na igreja. Isaías 57, verso de número 1, página 646 da Bíblia da nossa igreja. Antigo Testamento, assim diz a palavra do Senhor: perece o justo e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados, são levados, são tirados, sem que alguém considere nesse fato. Por quê? Pois o justo é levado antes que venha o mal. Que mal pode ser esse? Não sei. No nosso coração tem uma eternidade, mas nós não conseguimos discernir o que veio antes, nem o que virá depois. Só sabemos que a Bíblia diz: o justo, ele é arrebatado, ele é tirado, ele é alçado por Deus, antes que lhe venha a calamidade. E talvez você diga: mas pastor, há tantas mortes de gente tão boa, trágica, tantas mortes terríveis. Meus irmãos, tem determinadas coisas que nós vemos nessa vida, que se nós soubéssemos que iríamos ver, nós mesmos pediríamos a Deus para Deus nos retirar. Eu duvido, Anderson, no meu CPF, eu duvido que tem algum pai ou alguma mãe aqui presente que gostariam de testemunhar a derrocada de sua própria família, a começar de seus filhos e seus netos. Antes pediriam a Deus que lhes fossem levados. Verdade ou mentira? Que mal é esse? Não sabemos. Mas Deus sabe. Pois o justo é levado antes que venha o mal. E ele entra. E entra onde? Entra onde? Verso 2. Pois o justo, todos, é levado antes que venha o mal. Verso 2. E entra. Entra onde? Ele entra na paz. Pacificado. Perene. Deus chama. E antes que lhe venha o mal, a primeira coisa que Deus dá a essa pessoa é paz.
ele não entra em guerra, não entra em conflito, ele entra pacificado. De uma vez, pastor novo, escuta essa, Lucas. Quando eu era muito mais novinho, eu tinha 5 anos só de ministério pastoral. Renata que me lembrou em casa que ano que vem eu faço 20. Para mim eu ainda ia fazer 12, 13, já vai para 20, como o tempo passa. Mas com 5 anos de ministério pastoral, teve uma visita hospitalar que eu fiquei temeroso. Uma pessoa muito querida, muito amada, com uma doença gravíssima. Eu me lembro que eu saí da minha sala e consultei um pastor que também era auxiliar na igreja do Rio. Falei para ele: irmão, eu tenho que fazer uma visita, mas eu não sei, eu estou sentindo algum negócio, eu não sou muito ligado nessas coisas, mas você pode ir comigo? E ele na mesma hora, fazendo lá um trabalho enorme, ele, claro, vamos sim. Foi, ajeitou o computador, fomos. Ainda me deu carona. Nós chegamos no hospital, já estava a esposa da pessoa, dizendo: olha, daqui a pouco é o horário, eu vou entrar primeiro, depois vocês entram. Claro, minha irmã, perfeitamente. E aí, dá o horário, ela entra e não dá coisa assim de 1 minuto, ela sai aflita. E sentada do nosso lado, ela falou: pastor, ele estava sofrendo o dia todo, mas ele esperou eu chegar para me olhar no olho. E a gente sempre se comunicava piscando. E ele me deu a piscadela de sempre. E descansou. E na hora eu ouvi, e no meu coração falei: tomara que não seja verdade. Pode ter só desmaiado. E vem o médico e diz que realmente naquele momento ele tinha vindo a óbito. E na mesma hora brotou no meu coração esse versículo: o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. Durante todo aquele dia, aquele homem estava pacificado, sabendo que lhe havia chegado a hora, mas ele queria despedir-se da mulher que sempre amou. Paz. Descansam no seu leito os que andam em retidão. O estado da alma é sólido, líquido ou gasoso? O novo corpo é sólido, líquido ou gasoso? Sei. Tem quem bata a cabeça com isso. Mas a única coisa que eu sei é que antes que venha o mal, o justo é levado. E quando ele entra pacificado. E ele descansa no seu leito, porque sempre andou em retidão. É o que diz a palavra do Senhor. E particularmente, é o que me consola. Saber que aqueles aos quais nós amamos e nos dedicamos, cada um de nós sentados aqui nesta manhã, tem a sua experiência de algo tão miraculoso que antecedeu a despedida, o passamento, a morte de alguém que lhe era especial. Igreja, é possível pensar na morte, claro, a eternidade está dentro do nosso coração, mas tudo que Deus fez foi bom, é bom no seu devido tempo. Agora estamos em tempo de viver. Viva, porque haverá o dia que antes de lhe sobrevir o mal,
o Senhor te conduzirá. E não lhe será traumático, porque você entrará na paz. E você descansará, porque durante a sua vida você buscou essa retidão. Amém, queridos?